crianças, e aí, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Oraram? Falaram com o Papai do Céu? Obedeceram a família de vocês? Fizeram as atividades da escola? Muito bem! O meu nome é Tia Sheila e eu estou aqui para mais uma historinha com vocês. Vamos lá? Quem lembra do versículo que vocês estavam estudando com a tia Duda há algumas semanas atrás? Deixa eu ouvir quem lembra. Eu acho que vocês acertaram. Esse versículo, ele está no livro de Salmos, capítulo 119, o versículo 30, que diz assim: Escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas ordens. O que será que isso quer dizer? Vamos estudar um pouquinho sobre esse versículo hoje? Então, crianças, nas semanas que se passaram, vocês estavam estudando sobre a história de Ruth. Lembra dos personagens da história de Ruth? Na história de Ruth existia Ruth, tinha a sogra dela, Noemi, tinha Boaz e o mais novo membro da nossa história, que era o bebê Obed. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje? Quem lembra quem era Ruth? Fala pra mim. Muito bem, crianças. Ruth era a nora de Noemi, ela era casada com o filho de Noemi. Só que o filho de Noemi, ele morreu. E aí a Ruth ficou viúva. Assim como outro filho de Noemi, que também morreu, e a outra moça que era casada com ele também ficou viúva. E Noemi, por ser velhinha, ser viúva, estar sozinha, ela resolveu voltar para o povo dela e pediu que as noras, cada uma voltasse para a sua família. Só que Ruth, ela voltou para a família dela, gente? Muito bem, Ruth não quis voltar para a família dela. Ela disse a Noemi que para onde Noemi fosse, ela também iria, e aonde Noemi repousasse, ela também repousaria, que a partir daquele momento, o povo de Noemi seria o povo dela, e o Deus de Noemi também seria o Deus dela. E quando ela tomou essa atitude, ela agradou muito a Deus. Sabe por quê? Porque além dela escolher servir a Deus, ela ainda escolheu cuidar de Noemi, que já era uma senhora velhinha e sozinha. E quando ela tomou essa atitude, ela agradou muito a Deus. Vocês lembram que Ruth, quando ela chegou no meio do povo de Noemi, ela ia para os campos de plantação, catar espigas, para que tanto ela como Noemi tivesse alimento. Então ela não deixou Noemi sozinha, e isso agradou muito a Deus. Vocês lembram do outro membro da nossa história? Quem é? Muito bem, Boaz. Boaz era o dono dos campos onde Noemi ia catar as espigas. E ele era um homem bondoso e deixava Noemi catar as espigas e ainda pedia que os empregados deixassem cair mais espigas no chão para que ela pudesse catar e assim ela tivesse alimento para levar para casa. Só que Boaz, lembra que Boaz ele começou a gostar de Noemi, queria se casar com ela, mas vocês lembram que o que impedia ele de se casar com ela? Muito bem, o Ruth ela era viúva e ela só poderia se casar com um parente próximo. E no caso, Boaz ele não era o parente próximo, existia um parente mais próximo que ele. Só que Boaz ele poderia dar um jeitinho, fingir que esse parente mais próximo não existia e assim se casar com Ruth, fingir que nada tinha acontecido, que não existia parente próximo, se casar com Ruth e dar aquele jeitinho como muita gente faz. Só que Boaz fez isso, gente? Muito bem, ele não fez não, porque Boaz era um homem honesto e ele queria fazer as coisas da maneira correta, como mandava a lei e como Deus queria que ele fizesse. E assim também ele agradou a Deus. Vocês sabem o que é dar jeitinho? Dar jeitinho é uma mania que muitos adultos têm de fazer a coisa errada fingindo que está fazendo certo. Por exemplo,
Se vocês, na escola de vocês, um dia a professora chegar e dizer que tem prova, só que vocês não estudaram, vocês vão assumir a responsabilidade de vocês de não ter estudado, ou vocês vão dar aquele jeitinho de copiar a prova do colega para poder tirar uma nota boa, mas não porque vocês estudaram, mas porque vocês estão copiando a prova do colega? Será que isso é certo, gente? Será que isso agrada a Deus? Não. Pescar, colar, não agrada a Deus. Isso é uma forma de dar um jeitinho, de tirar uma nota boa quando você não merece aquela nota boa porque você não estudou. E isso não agrada a Deus, isso é dar jeitinho. E dar jeitinho não é de Deus. Deus não se agrada disso. Deus quer que nós sejamos honestos e que a gente assuma as nossas responsabilidades, certo? E assim Boaz fez. Boaz foi um homem honesto e ele resolveu seguir a lei. E vocês sabem como foi que Boaz seguiu a lei? Deixa eu ouvir. Muito bem, a lei dizia que Ruth ela deveria se casar com o parente mais próximo. E o parente mais próximo seria o resgatador das terras. Então Boaz resolveu ir aos portões da cidade, lembra? Procurar pelo resgatador. E bem na hora que ele chegou nos portões da cidade, o resgatador passou. Ele poderia ter olhado para o outro lado, fingir que não viu o resgatador, dizer que foi lá no portão da cidade, não encontrou o resgatador, ir embora e dizer, não encontrei ele não, então eu vou casar com Ruth, porque eu até fui falar com ele, mas eu não encontrei com ele. Boaz fez isso? Muito bem, não, Boaz chamou o resgatador e foi, além de chamar o resgatador, ele ainda levou 10 testemunhos para ser testemunhas da conversa. E lá ele explicou sobre as terras, mas ele também poderia ter dado outro jeitinho, ele só falar sobre as terras e não falar nada sobre Ruth, ficar, caladinho, se casar com Ruth ou então nem se casar e morar com Ruth escondido, para que o resgatador não soubesse, e assim ele dava o jeitinho dele, ficava com Ruth e não precisaria falar para o resgatador. Só que Boaz fez isso, gente? Muito bem, ele queria fazer as coisas da maneira correta. Então, além dele falar sobre as terras, ele ainda falou sobre Ruth. E o resgatador quis se casar com Ruth, gente? Muito bem, não. O resgatador não quis se casar com Ruth. E por fazer as coisas da maneira correta, Deus abençoou Boaz. Porque o resgatador não quis se casar com Ruth, além de não querer se casar com Ruth, ele também desistiu das terras, abriu mão de tudo, pegou o calçado dele, deu a Boaz como a prova do acordo entre eles dois e abriu mão do seu direito de ser resgatador. E assim Boaz pôde se casar com Ruth. E desse jeito Boaz também tomou uma atitude correta, ele agiu correto o tempo todo e assim ele cumpriu na vida dele aquele versículo de buscar o caminho da fidelidade, de ser fiel às leis de Deus e a tudo que Deus ensina. E ele foi fiel às leis de Deus e a tudo que Deus ensina. E Noemi, quando finalmente ela ia se casar com Boaz, Noemi o quê? Ruth, gente. Quando Ruth finalmente foi se casar com Boaz, ela poderia ter esquecido de Noemi, não poderia? Já que Noemi não era mais sogra dela, ela não era mais casada com o filho de Noemi. Ela poderia chegar para Noemi e dizer, olha Noemi, é o seguinte, você não é mais minha sogra, eu agora vou me casar, então você vá para o seu canto que eu vou para o meu. E Ruth agiu assim, gente? Não, muito bem, Ruth não agiu assim. Ruth resolveu cuidar de Noemi, que já era velhinha, mesmo Noemi não sendo mais sogra dela, mas Ruth resolveu cuidar de Noemi até o final. E ela continuou cuidando de Noemi. E essa atitude de Ruth também agradou muito a Deus. Tanto que depois que Ruth se casou com Boaz, um tempo depois, lembra que Ruth teve um bebê, um menininho,
o bebê Obed, e Noemi pôde ficar cuidando de Obed como se fosse a vovó dele. E nisso ela se alegrou muito, porque ela já era uma senhora velhinha e ela tinha agora um netinho por quem ela poderia cuidar e se alegrar cuidando desse netinho. E você acha que Deus não ficou muito feliz com Ruth, porque Ruth, além de acolher, de cuidar de Noemi, deixou que Noemi participasse da nova família dela? Então Ruth também tomou uma linda atitude que agradou muito a Deus. Então é sobre isso que esse versículo lá do livro de Salmos, que a gente falou no início, que quis dizer: escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas leis. O que é isso? Escolher o caminho da fidelidade é escolher o caminho de sempre ser fiel a Deus, fazer sempre o que agrada a Deus. Dar atenção às tuas leis é isso, é você dar atenção àquilo que agrada a Deus e sempre fazer o que agrada a Deus em qualquer lugar que vocês estejam. Em casa, na rua, na escola, na igreja, onde quer que vocês forem, em qualquer lugar, vocês sempre devem escolher ser fiel a Deus e fazer sempre o que agrada a Deus, porque isso deixa Deus feliz e a vida de vocês vai ser muito abençoada, assim como foi os nossos personagens da história, tanto Ruth como Boaz e como Noemi. Todos eles tiveram a sua vida abençoada e tiveram um final feliz porque eles escolheram o caminho de agradar a Deus. Então, se vocês sempre escolherem o caminho de serem fiéis e agradarem a Deus, vocês vão ter uma vida abençoada. Certo, crianças? Então, vamos ouvir uma musiquinha? Espera aí que eu volto já já. Obedecer! Que palavra linda!
crianças, gostaram da nossa musiquinha? Ela é super legal, não é? E tem a ver com a nossa história de hoje. Então, com a história de hoje, o que foi que a gente aprendeu? Deixa eu ouvir. Muito bem, crianças. Com a finalização do estudo da nossa historinha, nós aprendemos que nós devemos escolher sempre o caminho que agrada a Deus. Como diz o nosso versículo, escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às tuas leis. O que é isso? Escolher o caminho da fidelidade. É escolher o caminho da verdade, é escolher o caminho de ser fiel a Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. E dar atenção às tuas leis é dar atenção a tudo aquilo que agrada a Deus e sempre fazer o que agrada a Deus. Assim como os personagens da nossa história. Eles poderiam, cada um, fazer o que eles quisessem, poderiam, né, fazer o que agradavam a eles, mas não, eles escolheram fazer o que era correto, o que era justo, o que era bom, e isso agradou a Deus. Ruth, ela poderia ter voltado para a casa dos pais dela, mas ela preferiu cuidar de Noemi, que já era velhinha. Quando ela se casou, ela poderia ter mandado Noemi embora, mas ela não fez isso. Ela continuou cuidando de Noemi e deixou que Noemi fosse a vovó do filho dela e assim acolheu Noemi na família dela. Boaz, ele poderia ter dado jeitinho e mentido pro resgatador, nem falado nada pro resgatador, o resgatador nem ia ficar sabendo de Noemi. Mas não, ele foi lá, procurou, falou a verdade, contou toda a verdade. E no final ele ainda conseguiu se casar com Noemi, porque o resgatador não quis se casar com ela. E Noemi, que ela mandou as noras voltarem para a casa dos pais, mas Ruth não quis voltar, quis ficar com ela. E ela, como uma boa senhora, ela ensinou a Ruth também sobre Deus, sobre o caminho de Deus. E assim Ruth pôde escolher servir ao Senhor. E no final dessa história, que teve um final super feliz, que foi o bebezinho Obed que nasceu e que todo mundo ficou feliz. A mamãe Ruth, o papai Boaz e a vovó Noemi, todo mundo ficou feliz nessa história. E o bebê Obed, ele pôde crescer no meio de uma família feliz, porque a família dele sempre escolhia agradar a Deus. Então, eles eram uma família muito feliz. Certo, crianças? Mas ainda não acabou. A nossa historinha de hoje, como sempre, ela tem uma atividade, certo? Vocês vão pegar lá a revistinha de vocês, vão responder a atividade e depois vocês vão tirar uma foto dessa atividade e mandar para o WhatsApp da igreja, certo? E você, criança, que não faz parte da nossa igreja, mas que também assistiu essa historinha e gostou dessa historinha, você pode pegar uma folha de ofício, um papel do seu caderno e fazer um lindo desenho com os personagens da nossa história, tirar uma foto sua segurando esse seu desenho e também manda para o WhatsApp da nossa igreja, certo, crianças? Então, por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau!